Doutrinário do Evangelho de Jesus. Amigos e amigas, nossos cumprimentos nesse momento em que vamos fazer as nossas reflexões sobre o valor do tempo em nossa vida. Rogamos a Jesus a bênção e a inspiração. Nesse instante passo a palavra à minha esposa. Então, como Irane disse, somos marido e mulher, por isso não estamos usando as máscaras nesse tempo que precisamos valorizar. Nós precisamos estar atento com a saúde. O que fizermos hoje, estaremos colhendo amanhã, não é, Irane? Então, nesse tempo de distanciamento social, não podemos esquecer de nos prevenir também. Assim, nós estamos trabalhando para o nosso futuro, para o amanhã e também para o futuro mais além. Porque quando nós nos recolhemos, igual está sendo convidado nesse tempo, o que estamos fazendo do tempo? Brincando ou usando mesmo a inteligência para edificar um pouco mais aquilo que já tem dentro de nós? Estamos aproveitando o tempo como um passeio de barco, apreciando e recolhendo boas imagens, para quando chegarmos à terra, quando chegarmos a um porto seguro, podemos, na nossa vez, distribuir também boas sementes. O que é para nós o valor do tempo? O que eu farei com o tempo somente dentro de um espaço pequeno, de um espaço limitado? Ao invés de ir trabalhar num lugar onde eu encontro com 10, 12, 20 amigos, eu estou trabalhando em um home office em casa, eu comigo mesmo e o meu amigo celular agora, né? Como aproveitar esse tempo? E se não for esse tempo? Um tempo de qualquer tempo. Eu preciso especificar que esse tempo de agora é melhor que outro tempo? O meu tempo aqui é melhor que um tempo em algum outro lugar? Ou será que esse tempo é um tempo digno de todos em qualquer lugar, em qualquer situação? É uma lei para todos? O nosso minuto aqui é mais precioso do que um minuto lá? E nós queríamos pegar o tempo, segurá-lo às vezes, nos momentos bons. E queríamos que ele andasse rápido nos momentos que ele nos aflige. Como faríamos? E na doutrina espírita? Como é? Que não é diferente também em qualquer outra sintonia religiosa. O tempo é igual para todos. Somos criaturas aprendizes, vivendo um momento diferente, vivendo um instante para que todos nós possamos refletir melhor as nossas ações, olhar o nosso interior como ele está, a nossa moradia própria. Como está a nossa moradia, a nossa casa interior? Será que precisa de algum ajuste? Ou será que nos consideramos prontos? Estamos longe desse pronto, não é? Precisamos sim de renovações, de alterações, de olharmos para nós, enxergarmos mais profundamente as nossas ações. Precisamos respeitar as crenças, precisamos respeitar todas as criaturas, independente da cor, do sexo. Precisamos ter em nós mesmos o sentido verdadeiro
que nós somos criaturas capazes de enxergar melhor e fazer melhor a cada instante de nossa vida. Nós observamos que o homem de bem é aquele que procura cumprir com seus deveres, obrigações, respeitando as leis que o regem, buscando fazer o bem a quem quer que seja, em qualquer lugar que se encontre. E, nesse sentido, nós anotamos que o homem de bem, ele é uma pessoa que se esforça para atender a todos aqueles que o buscam da melhor forma possível. Tem o sentimento de caridade, tem benevolência para com todos, indulgência com as faltas dos outros e é capaz de perdoar sempre. O homem de bem projeta no seu caminhar as coisas mais certas possível, fazendo um planejamento do seu tempo. O tempo é valoroso, porque nessa procedência ele evita cálculos errados, evita magoar, ferir as pessoas do seu convívio ou aqueles que transitam com ele. O homem de bem busca sempre estar atento para com os pensamentos que podem o aprisionar ou o libertar. Iranê, e nessa ideia de ser um homem de bem, de ser um ser humano do bem, ele está aproveitando o tempo dele ou dela? Quando a gente fala o homem, é o ser humano em geral, né? Então, sim, quando você tenta ser uma pessoa do bem, de bem, você está valorizando o tempo seu? Sim, estamos valorizando o tempo de cada um, porque o respeito é necessário que a gente não só se ache ocupado por algo que estamos fazendo, mas respeitar o fazer de cada um no devido tempo. Nós não somos melhores porque a nossa ocupação é X ou Y. Nós não somos criaturas mais capazes porque nós executamos com certa qualidade algo nesse universo de situações em que somos colocados. Nós às vezes somos criaturas mais preparadas para alguma ação que nos compete executar. Mas somos criaturas que precisamos respeitar essa humanidade toda, porque nós somos unos com todos, em Jesus e no nosso Pai. Somos criaturas que, se encontrarmos caídos, precisamos muitas das vezes do auxílio do próximo. Se nos encontrarmos debilitado, precisamos do medicamento. Se nos encontramos perturbados, precisamos da oração para o nosso reequilíbrio dos nossos centros de forças. Somos criaturas que não vivemos sozinhos. Na doutrina espírita, nós enxergamos que somos criaturas rodeadas pelas forças que nós buscamos através do nosso pensamento, através da sintonia. Se sintonizamos para nos fortalecer positivamente, vamos ter companhias espirituais que nos dão a condição para darmos conta daquele pequeno espaço do dia. Porque o dia é um espaço em que nós temos que valorizar muitíssimo. Nós estamos agora no melhor momento da nossa encarnação. Mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia, enfrentando esse elemento que é um elemento educador, não é? Então temos que respeitar e atendermos o que a ciência nos recomenda, porque a doutrina espírita, ela é ciência. Ciência. Primeiro ciência, né? Sim. Vamos obedecer às leis da ciência
e da convivência, né? Que é o respeito, né, Irani? A lei da sociedade, é isso? A lei da sociedade, a lei da conservação, que é fundamental para todos nós. Se nós buscarmos, termos como princípio cumprir os deveres e respeitar as leis que nos regem, com certeza seremos criaturas mais felizes, mais propícias a nós caminharmos para frente. Nós estamos aqui para evoluir, progredir, e precisamos uns dos outros, muitíssimo, para que a gente cresça, prospere e alcance outros estágios nessa grande vida. Faremos um intervalo para vocês ouvirem uma mensagem. Apesar da pandemia nos ter roubado a primavera, nossos corações estão florescendo, porque a nossa estação das flores está no mundo íntimo, independendo dos fatores do lado de fora. Aprendemos com Jesus Cristo que a alegria real é aquela que diz respeito à plenitude do mundo espiritual. Essa primavera, nada, ninguém nos pode roubar. A pandemia passa, e as flores voltarão a perfumar os bosques. Voltarão a cantar as aves, a murmurar os córregos. E a vida em abundância irá repetir a inolvidável canção da gratidão. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o valor do tempo em nossa vida, lembramos uma passagem que está no livro Fonte Viva, Modo de Fazer. Qual que é o modo ideal de utilizar o tempo? Utilizar o tempo conforme o padrão de Jesus. E o padrão de Jesus é evidente que são os dois ensinamentos que ele veio nos trazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a como nós mesmos. Somos criaturas que precisamos valorizar muitíssimo o tempo. Não podemos fazer sem estar propício a executar com qualidade. Porque quantos de nós fazemos hoje para amanhã retornar e desfazer o que fizemos? Porque não fizemos com a devida atenção, com o devido valor, ou fizemos uma escolha difícil ao fazer. O que você acha, amor? Irani, essa situação que você colocou, ela é muito séria, porque quantas encarnações nós temos, né? Do ir e vir, e que você colocou. Claro que nós pertencemos a essa lei da reencarnação para aprimorar os nossos sentidos e todo o nosso raciocínio possível. Mas, no meio disso tudo, nós estamos refazendo muitas situações. Se nós pensássemos mais um pouquinho, às vezes 80% da nossa reencarnação, às vezes nós temos que refazê-la. Então nós estamos, entre aspas, gastando tempo. Nós somos espíritos em evolução e precisamos compreender que é precioso esse momento. É um momento em que nós todos devemos abandonar os sentimentos inferiores. Nós temos que renovar esses nossos princípios, porque qual que é o sentimento que nos governa? Ainda é aquele de ciúme, inveja, ou é mais difícil ainda, é o egoísmo? Então, essas chagas nós temos que ir curando. E para curar, nós precisamos nos conhecer. Precisa de tempo, né? Exatamente. Muitas vezes nós precisamos de tempo para curar um braço quebrado.
braço quebrado, precisamos de tempo. Me mobiliza e leva tempo para curar esse braço. E as nossas chagas internas? Quando o importante é nós reconhecermos onde queremos curar, onde queremos melhorar. A raiva, meus amigos, ela nos causa futuras pequenos males físicos. Quando nós não curamos essa raiva, ela passa a fazer parte de nós, ocupando o nosso tempo, interferindo nas nossas atividades, fazer uma coisa com raiva, responder uma coisa com raiva. A nossa sensibilidade está sendo jogada naquilo que fazemos e somos automaticamente responsáveis por isso. Então, isso é uma das coisas do fazer. Como fazer? Porque nós teremos que refazer. Não foi bom. Lembra quando nós éramos mais criança que lavava uma meia mal lavada, a mãe falava, volta lá e vai lavar de novo, porque não ficou bom. Tínhamos que lavar a meinha novamente. Significa que perdemos o tempo. Aquele primeiro exercício, nós falhamos. Para isso, a nossa mãe, que é amorosa, nos oferece uma nova oportunidade. Igual a Terra, igual o planeta Terra, Igual o planeta que nos Terra, recebe. nos Quantas acolhe. vezes precisamos cuidar melhor dele também, né? Porque é uma grande mãe acolhedora, o planeta Terra, né, Dani? Sem dúvida. Ela nos acolhe, nos abraça e nos alimenta. E Deus, nosso Pai, que nos dá a vida. E essa vida precisa ser bem vivida. Os nossos sentimentos, nós precisamos reconhecê-los, saber quais são os que nos governam, para que lado nós estamos indo. Ainda nesse tempo de agora, ainda estamos ansiosos por demais, com esses números astronômicos que surgem todo dia na mídia. Precisamos afastar um pouco da mídia, talvez? Precisamos saber o que acontece? Tudo com a medida certa, para que nós tomamos a providência de sermos criaturas capazes de reduzir essa ansiedade, porque a ansiedade nos torna enfermos, doentes, e precisamos reduzir tudo isso. Precisamos encontrar no tempo, neste tempo da agora, que é um tempo difícil, a harmonia, a serenidade, sermos prudentes, sermos criaturas que vamos levando a vida, não, fazendo com que a vida seja melhor e fazendo o melhor para todos. Então não é bem, eu vou levando a vida e a vida vai levando. Não. Nós temos que pegar a direção desse leme aí, né? Exatamente. Queremos fazer e fazer melhor. E fazer melhor é aproveitar o tempo, Irani? Sem dúvida alguma. O tempo que nos é hoje oferecido é para que todos nós, em qualquer estágio que estejamos vivendo, seja enfrentando as dificuldades, enfrentando talvez as doenças ditas incuráveis, talvez enfrentando essa pandemia, mas com muito amor, porque tudo que acontece aqui e agora é com a permissão de Deus. E se é Deus que permite, vamos enxergar um pouco mais. Não é que Deus está apontando, não. É que Deus criou leis que nos regem. E essas leis são para ser respeitadas. E muitos de nós, numa maioria, infringimos as leis que nos regem. São leis que nos favorecem para a compreensão e o amor. Valor, tempo e vida. 3 palavras que nós precisamos pensar muito sobre ela. Sobre cada uma. Cada uma tem um valor ímpar na nossa vida, realmente, né? Analisando aqui, ainda sobre a vida, quando Jesus caminhou, Irani, junto com os apóstolos, ele falava
para todos na multidão, sem pensar sem falar, não, aqui tá baixo demais, aqui tá alto demais, tem gente demais, tem gente de menos, né? Não ficava preso a essas pequenas circunstâncias que às vezes nós ficamos. Então, nós precisamos alargar o nosso sentimento de doação mesmo e aprender a unirmos mais uns com os outros. Prestar mais atenção nos outros para que a gente possa auxiliar uns aos outros e não pensar em nós mesmos, somente em nós mesmos. Não fala que o egoísmo e o quê? Que é a chaga da humanidade? Exatamente. O egoísmo e o Orgulho. é o quê? A chaga da humanidade. Né? São as raízes. Então nós vamos perceber que de alguma maneira, quando nós nos ensimismamos, e essa não é um ócio criativo de ficar ensimismado com preocupações, ou então levar só na valsa mesmo, né? A menos que só a valsa saia então uma música, saia uma produção artística, saia poemas, poesias, né? Nós temos alguns poetas que viveram um espaço curto de vida, mas nos legaram poemas profundos, né? Tem profundidade. Nós vamos ver um poema, por exemplo, do Khalil Gibran, ele tem profundidade em uma frase. Nós podemos levar essa frase como se fosse feita hoje, uma coisa feita há muito tempo atrás, né? Então nós precisamos dar profundidade, essa responsabilidade do tempo na nossa vida. Nós não vamos ver se nós tivemos uma longa vida de 80 anos, de 100 anos, mas que o pouco tempo que nós vivermos aqui, que seja com graça e responsabilidade, com graça e profundidade, que nós possamos ser juntos e não somente só, né? Somente só, assim vou lhe chamar, Então, traz que os nossos momentos sozinho também seja criativo, que também seja útil para quem esteja perto de mim. Pelo pensamento também posso fazer boas vibrações, não é isto? Nós podemos trabalhar com o pensamento para produzir uma limpeza em determinado local. Com essa pandemia, nós precisamos lembrar dos hospitais nas nossas orações, precisamos ajudar o ambiente hospitalar, porque ele deve estar carregado aí de tristezas, de inseguranças, de dores, verdadeiras dores, separação de entes queridos, pai, um irmão, um tio, um cunhado, alguém. De uma família só vai algumas pessoas. Então está cheio de dores. E nós outros que estamos mais distantes, podemos ajudar este ambiente, podemos fazer vibrações positivas para que as pessoas que estejam lá ou com o pensamento indo lá possam recolher a confiança em Deus que nós estamos emitindo para esse local. Nós estamos emitindo, colocando uns raios de esperança naquele local. E alguém que esteja em aflição vai captar um pouco mais. Quem sabe ele consegue sair um pouquinho menos machucado daquele ambiente que ele se encontra. Voltamos com o tempo. O tempo, por que o tempo? A música do Lenine fala, a vida não para, a vida não para. A vida não para enquanto o tempo acelera o pé depressa,
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Será que é o tempo que falta? Será que temos tempo? Será que temos tempo? Então, nós vamos pensar, será que nós temos tempo? Então, enquanto a gente pensa, será que tem tempo? Aproveita o tempo. Aproveita o tempo, mas esse aproveitar o tempo, Irani, ele pode ser de qualquer maneira? Ou será que nós precisamos já ficar mais seguros de que a doutrina espírita nos orienta para aproveitá-lo da melhor forma que nós pudermos, dentro dos nossos limites emocionais e físicos, para que nós não venhamos a fazer o retorno aqui para refazer aquilo que fizemos. Já fizemos, mas não fizemos de uma maneira correta. Então, que nós tenhamos uma positividade para fazer melhor, né? A vida não para, a vida não para. Precisamos ter calma e sabermos que essa vida tão bela, ela tem um propósito para cada um de nós. Nós somos aprendizes, voltamos a dizer, mas precisamos utilizar muito bem o nosso tempo. O nosso tempo precisa estar pautado novamente no padrão de Jesus, porque Jesus utilizou um tempo, olha o tempo que Jesus usou. O seu tempo foi precisamente 3 anos do seu ensinamento, não é isto? Dos 30 aos 33 anos. Mas 3 anos só? Quão grande foi a sua obra? Tão grande é que ele é o nosso mestre, guia e modelo para todos nós. Não permitir com que os seus apóstolos o impedissem de buscá-lo e os abençoavam. Nos seus últimos instantes, o que Jesus fala? Para reclamar do que eles o negaram? Não, Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Em outros instantes, Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus faz mais ainda, mostra que o bom samaritano fez muito mais do que aqueles ditos religiosos daquela época, não é? Então, olha só, quantas maravilhas Jesus nos ensina para fazermos o melhor aproveitamento do tempo aqui e agora. A Joana de Ângeles fala muito bonito, porque ela fala que a vida é mais um pensamento. Porque é o pensamento, você precisa organizar esse pensar para o seu agir. E nós precisamos lembrar do mestre. Se nós temos um mestre, precisamos edificar a nossa ideia no como fazer e fazer melhor. Como fazer qualquer atividade que venhamos a fazer. Se nós estamos fazendo algo e pensando, executando, porque aquilo já ficou automático no nosso fazer. Mas como está o coração para a doação daquela feitura, daquela coisa? Nós estamos fazendo um arquivo, colocando um documento em ordem para arquivá-lo e ufa, graças a Deus terminei. Ou graças a Deus realmente terminei. Então, como fazer? Nós voltamos lá no Emmanuel. Como fazer no nosso dia a dia? Como estamos executando as coisas? Tudo o que fizermos, colocar um pensamento positivo e entregar, agradecer antes e depois do a fazer. Nós não sabemos se nós teremos condição de fazer aquilo novamente nesta vida. Então, vamos praticar o fazer e fazer bem feito. Né, Irani? E a nossa gratidão a esse tempo em que nós estamos aprendendo. Não está fácil, não está fácil. Mas também precisamos entender que esse momento é um momento de renovação, de nós enxergarmos um pouco mais
Porque se nós somos criaturas que acreditamos na vida futura, não podemos ficar prisioneiros nesta vida. Temos que agradecer e também buscarmos socorrer uns aos outros e amarmos uns aos outros. Porque Jesus nos disse: reconhecerei os meus discípulos por muitos se amarem. Que nós precisamos de utilizar o amor em todas as nossas ações, atos. A gente vai entender melhor essa posição do tempo, porque para o espírito, esse tempo de 10 anos, de 100 anos, é um minúsculo tempo no plano espiritual, porque lá se olha os nossos sentimentos, os nossos valores reais. Nós estamos dando valor ao quê? Será que esse valor que nós hoje estamos pautando é o valor realmente do sentimento melhorado, acertado? Será que é? Confiamos nisso e acreditamos ser o melhor para o agora. Isso, o aqui e o agora. É um dos melhores tempos que nós temos, é o aqui e agora, né? Nós temos o livro Agora, e ele ensina, porque é ensinar nós ter um foco maior no presente. O futuro nós estamos tecendo hoje, e o ontem, sinceramente, já passou. Nós vamos lembrar do ontem apenas para pegar, pincelar alguma coisa importante para nós trazermos para o presente. O resto precisamos considerar experiências, apenas experiências. Ai, que vontade de voltar lá em Guarujá como se fosse há 10 anos atrás. Nós vamos encontrar aquele lugar como se fosse 10 anos atrás? Não, não vamos encontrar. Então, tudo muda. Tudo aqui neste planeta é transformação. Então, nem nós somos o mesmo de 10 anos atrás e nem os lugares são os mesmos. Há uma mudança, talvez imperceptível para os nossos olhos, mas há mudanças. Quem observa o céu durante o dia é capaz de observar quantas mudanças, e nós não as percebemos aqui por causa dos nossos afazeres, geralmente com pressa. A música que o Irani se referiu tem um pedacinho que fala assim, faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Então, nós fazemos isso no dia a dia. Desprezamos, fazemos escolhas sem valorizar, porque se a cada dia apenas fizéssemos essa valorização, talvez teríamos dias riquíssimos. Santo Agostinho nos pede para fazer a reflexão diária do que fizemos durante o dia. É uma dica excelente para não desperdiçarmos o tempo, não é, Irani? Sem dúvida. Sem dúvida, porque há uma... quando as crianças estão pequenas, que nós vamos dar uma bicicleta, né, de presente, é assim que funciona. Geralmente os nossos filhos ganham uma bicicletinha na infância e nós ficamos torcendo para que ele aprenda a andar de bicicleta. A bicicleta de rodinhas, chega o momento de tirar as rodinhas e nós ali do lado ficamos torcendo para aquilo acontecer. Dia a dia.
E nós? Estamos andando ainda de rodinhas nos nossos dia a dias. Precisamos de amparo, precisamos que alguém nos chame a atenção. Aquele negócio assim, né? Tá fazendo, parece que você foi meio deseducado ali com fulano, hein? Não achou não? Não é? Então são as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, nos auxilia a abrir os olhos, a ter atenção para que talvez estejamos extrapolando nas nossas ações, de fala, de ação. O direito de liberdade é o direito para todos. É, Iranê? Nós precisamos, então, pensamos, executar tudo com contentamento, alegria e também com gratidão, porque a oportunidade de fazer certo é agora, de refletirmos, examinarmos para fazer melhor, observarmos sem julgamentos, mas observarmos a nós mesmos, o nosso interior, o nosso jeito de fazer. Será que estamos realmente fazendo para que esse trabalho de doação seja do padrão do Mestre? Será que estamos fazendo as coisas com sentimento de caridade? Será que a outra mão não está vigiando? Será que nós estamos realmente desprendidos? Como estamos no tempo de agora? O valor é nós fazermos sempre com muito sinceridade, com muito desprendimento e, acima de tudo, com o sentimento voltado ao ensinamento do Cristo, o nosso modelo E guia. de toda a nossa humanidade. Assim vamos valorizar muito, muito o tempo. O tempo de hoje e o nosso tempo da agora. E trabalhar para a nossa evolução. E para termos um tempo melhor no nosso próximo tempo. Então, até o próximo tempo. Na graça. Até as próximas horas. Até lá. Até lá.